trem fantasma da Serra do Mar. A Serra do Mar, imponente e coberta por mata atlântica densa, sempre foi um desafio para engenheiros e trabalhadores ferroviários. No final do século XIX, com a inauguração da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, 1885, um dos trechos mais complexos do Brasil foi vencido graças a viadutos suspensos, túneis escavados à mão e curvas fechadas que serpenteavam pelas encostas. A ferrovia logo se tornou vital para o transporte de café, erva-mate, madeira e, mais tarde, passageiros que viajavam entre o litoral paranaense, São Paulo e o Planalto curitibano. Mas onde há grandeza e progresso também se acumulam tragédias. E foi justamente uma dessas tragédias que deu origem a uma das lendas ferroviárias do Brasil. O trem fantasma que desce os trilhos da serra em noites de neblina. No dia 8 de março de 1947, um sábado, a região amanheceu encoberta por uma neblina espessa, comum na serra. O trem de passageiros número 580, vindo de Curitiba em direção ao litoral, estava lotado. Muitas famílias viajavam rumo a Paranaguá para o fim de semana. Comerciantes transportavam mercadorias e havia também trabalhadores que seguiam para os portos. A composição era puxada por uma locomotiva a vapor Baldwin, pesada e potente, seguida por vagões de madeira. O maquinista experiente conhecia cada curva da serra, mas naquela manhã tudo conspirava contra. Os trilhos úmidos, a baixa visibilidade, a pressão do horário e, segundo alguns relatos posteriores, falhas mecânicas que não haviam sido reparadas a tempo. Por volta das 7h40, na altura do quilômetro 45, próximo ao viaduto do Carvalho, ocorreu o desastre. O trem descarrilou em uma curva fechada e tombou sobre a ribanceira. O impacto foi brutal. Os vagões de madeira se despedaçaram como caixas de fósforos, esmagando e prendendo dezenas de passageiros. O balanço oficial fala em mais de 50 mortos e quase o dobro de feridos. Mas moradores da região sempre afirmaram que o número real de vítimas foi bem maior. A precariedade do resgate, feito com dificuldade em meio à serra fechada, contribuiu para que muitos corpos jamais fossem encontrados. Os sobreviventes contaram histórias aterrorizantes. Alguns relataram que, no momento da queda, ouviram um estrondo semelhante a um trovão, seguido por gritos que ecoavam na serra. Outros afirmaram que a locomotiva soltava jatos de vapor como se estivesse uivando. Dias depois, trabalhadores encarregados de retirar os destroços disseram que, ao anoitecer, ouviam o apito da locomotiva ecoando entre os túneis, mesmo sem haver trem algum circulando. Havia também relatos de vozes pedindo socorro vindas da mata, como se os mortos ainda estivessem presos sob os vagões despedaçados. Os enterros coletivos em Paranaguá e Curitiba marcaram a memória das famílias. Muitas delas jamais se recuperaram. Na região serrana, cresceu a crença de que as almas das vítimas continuavam presas ao local do desastre. Foi a partir de então que se consolidou a lenda do trem fantasma da Serra do Mar. Ferroviários, sobretudo os que faziam a manutenção noturna dos trilhos, começaram a relatar encontros estranhos. Em noites de neblina cerrada, diziam ouvir o som cadenciado das rodas de ferro sobre os trilhos, como se um trem inteiro estivesse descendo. O apito longo da locomotiva ecoava, misturado ao barulho do freio e ao chiar do vapor. Alguns chegavam a ver luzes amareladas se aproximando, semelhantes às lanternas frontais das antigas locomotivas a vapor. Mas, quando se aproximavam para conferir, não havia nada. Apenas a escuridão da mata, o silêncio da serra e, ao fundo, o barulho distante de cachoeiras. Com o tempo, esses relatos passaram a ser conhecidos em toda a ferrovia. Muitos maquinistas se recusavam a atravessar a serra em certos horários, alegando que já tinham dividido a linha com os mortos. Os historiadores afirmam que o acidente de 1947, de fato, deixou marcas profundas na região. O viaduto onde ocorreu o descarrilamento continua sendo ponto de respeito e temor entre ferroviários. Pesquisadores de fenômenos sobrenaturais, por outro lado, acreditam que a repetição dos sons do trem pode estar relacionada ao eco peculiar da serra, capaz de carregar ruídos por longas distâncias e até confundir a direção de onde vem. No entanto, isso não explicaria os relatos visuais de luzes, nem a sensação física que muitos testemunharam, como o chão vibrando sob os pés quando o trem invisível passava. Em entrevistas coletadas nas décadas seguintes, trabalhadores ferroviários deram relatos consistentes.
José dos Santos, operador de trilhos em 1963, disse que certa madrugada ouviu o barulho de um trem inteiro descendo. Ele e os colegas se prepararam para dar passagem, mas a locomotiva nunca apareceu. Foi como esperar alguém que nunca chega. O barulho passou e depois ficou só o vento. Antônio Ribeiro, maquinista aposentado, contou que em 1978 viu uma luz forte no túnel do Marumbi, como se outro trem estivesse vindo de frente. Freou desesperado para evitar colisão, mas não havia nada dentro do túnel. Maria Aparecida, moradora de Morretes, afirmou em 1992 que, em noites de neblina, o som de apitos fantasmagóricos ecoava pela serra e fazia os cães da vizinhança uivarem sem parar. Ainda hoje, quem viaja pela ferrovia Curitiba-Paranaguá ou percorre trilhas próximas pode ouvir histórias sobre o trem fantasma. Guias locais relatam os casos para turistas, que muitas vezes ficam impressionados ao passar pelos viadutos onde ocorreram acidentes. A Serra do Mar continua sendo um lugar mágico e enigmático. Floresta densa, cachoeiras ocultas, túneis úmidos e a sensação constante de que o passado ainda sussurra. O acidente de 1947 é um fato histórico. Já o trem fantasma é uma lenda que nasceu da dor, da memória coletiva e da imaginação daqueles que sobreviveram. Mas para quem ouve o apito na madrugada, a linha entre realidade e sobrenatural desaparece. O trem fantasma da Serra do Mar é um dos exemplos mais marcantes de como tragédias ferroviárias se transformam em lendas populares no Brasil. Mistura de memória, trauma e mistério. A história permanece viva graças aos relatos que atravessam gerações. O acidente de 1947 deixou feridas abertas, e a neblina da serra, espessa como véu, parece esconder ainda hoje os ecos de um trem que nunca chegou ao destino final. Talvez não seja apenas uma lenda. Talvez seja o som da memória coletiva, gravada nos trilhos e nas pedras da montanha. E quando a noite cai e o nevoeiro cobre os vales, dizem que ainda se pode ouvir o apito distante, o chamado de um trem que corre para sempre, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos.